Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos ver aqui MDC, né? MDC significa o máximo divisor comum ou o maior divisor comum, tá? Então, máximo divisor comum é o nosso MDC, tá? Bom, vamos lá. Sejam os números 12, 18 e 24, com seus respectivos divisores. Então, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12, né? O 12 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. O 18 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18. E o 24 por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 12 e por 24. Então, esses são os divisores desses números. Bom, o que nós estamos buscando aqui? Então, né, os números 1, 2, 3 e 6 são os divisores comuns de 12, 18 e 24, tá? Os divisores comuns de 12, 18 e 24 é 1, 2, 3 e 6. Agora, observe que 6 é o maior divisor comum desses números, 12, 18 e 24. Podemos indicar que o máximo divisor comum de 12, 18 e 24 é o 6. Assim, o MDC entre 12, 18 e 24 é o 6. Quem é o 6? É o máximo divisor comum entre 12, 18 e 24, né? Então, o 1, o 2, o 3 e o 6 são os divisores comuns, tá? Eles dividem 12, 18 e 24 ao mesmo tempo, tá? Porém, o 6 é o maior deles, tá? Então, o maior deles, o máximo divisor comum, né, entre 12, 18 e 24 é o 6, beleza? Bom, podemos concluir que, dados dois ou mais números naturais diferentes de zero, denomina-se máximo divisor comum, o MDC, desses números, né, o maior dos seus divisores comuns. Então, o maior dos divisores comuns, né, é o nosso MDC, tá? Lógico, né, estamos falando aqui de números diferentes de zero, né? Lógico, né? Bom, vamos estudar dois métodos para calcular o MDC de dois ou mais números. O primeiro método é o método da decomposição em fatores primos. Esse método baseia-se no critério de divisibilidade. Para se aplicar esse método, devemos obedecer a seguinte sequência. Decompomos os números em seus fatores primos, multiplicamos os fatores primos comuns, tá? Cada um deles elevados ao seu menor expoente. O produto deles é o máximo divisor comum, tá? Vamos entender o seguinte. Quando a gente vai falar de MMC, tá? Nós vamos pegar quem? Os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Para a gente calcular o MMC, nós podemos usar a decomposição simultânea, né? Eu pego três números, decomponho todos os três simultaneamente, e aí o que, que eu faço? Multiplico lá o resultado, né? Os fatores comuns e não comuns, eu multiplico e encontro o MMC. Para calcular o MDC, tá? Eu vou multiplicar apenas os fatores comuns com os menores expoentes, ok? Olha só. Por exemplo, né? Determine o MDC de 120, 200 e 420. Olha só. Bom, inicialmente fatoramos os números separadamente. Enquanto que no MMC nós fazemos a decomposição simultânea, no MDC nós vamos fazer essa decomposição separadamente, tá? Aí, olha o que, que acontece, né? Então, 120 por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. E aí nós temos o seguinte resultado, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, tá? Ok.
Aí o 200 por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. E aí nós temos 2 ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado. Ok. O 420 por 2 dá 210, por 2 dá 105, por 3 dá 35, por 5 dá 7, por 7 dá 1. Bom, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7. Agora, veja bem, nós vamos pegar aqui, nós vamos identificar apenas os fatores comuns com os menores expoentes. Então, olha só, o 2 aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. O 2 é um fator comum. Agora, o 2 está elevado ao cubo, está elevado ao cubo, está elevado ao quadrado. Opa, esse é o menor expoente, ok? O 3 aparece aqui, não aparece aqui. O 3 não é comum, tá? O 5 aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Opa, o 5 é um fator comum. O 5 está elevado a 1, está elevado ao quadrado, está elevado a 1. Então, nós vamos pegar o 5 elevado a 1, que é o menor expoente. O 7 aparece aqui, mas não aparece nem aqui nem aqui. Então, assim, os fatores comuns são o 2 ao quadrado e o 5, tá? Então, os fatores comuns com os menores expoentes são, olha lá, ó, o 2 ao quadrado vezes 5, tá? Aqui, ó, o 2 ao quadrado e o 5. Então, 2 ao quadrado é 4, vezes 5, 20. Logo, o MDC entre 120, 200 e 420 é 20, tá? O MDC entre 120, 200 e 420 é o 20. Quem é o 20? É o máximo divisor comum entre esses três números, tá? Para encontrar o MDC, o que eu faço? Eu faço a decomposição separadamente. Isso é um dos métodos, tá? E aí vou identificar quem são os fatores comuns, apenas os fatores comuns e com os menores expoentes, tá? Ó, 2 está elevado a 3, está elevado a 2. Então, esse é o fator comum. O 5 aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. O 5 é um fator comum. O 3 não é fator comum, ele não aparece aqui. O 7 não é fator comum, não aparece nem aqui e nem aqui. Ok? Então, os únicos dois fatores comuns é o 2 e o 5. E o 2 está elevado ao menor expoente, que é o 2. Tá? Eu preciso pegar o fator comum com o menor expoente. Ok? Então, 2 ao quadrado é 4, vezes 5, 20. 20 é o MDC entre 120, 200 e 400. Show? O segundo método é o método das divisões sucessivas, ou algoritmo de Euclides. Esse método é bacana, se os números forem pequenos. Se forem números grandes, a gente vai, assim, vamos ter que usar uma calculadora, concorda? Olha só. Nesse processo, efetuamos várias divisões até chegar a uma divisão exata. O divisor dessa divisão é o MDC, tá? Então, olha só, o procedimento. Dividimos o maior número pelo menor, tá? Se a divisão for exata, o MDC será o menor deles. Se a divisão for inexata, divide-se o menor pelo resto e assim sucessivamente. Quando se obtiver um resto zero, o último, né, divisor é o MDC. Tá? O último desses divisores, né, é o MDC. Olha só, está dizendo o seguinte, vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo. Então, determine o MDC entre 120 e 25. O que nós vamos fazer? Nós vamos montar aqui que a gente chama aqui de algoritmo aqui de Euclides. Né? Vamos montar aqui uma espécie de tabelinha, né? Isso. Bom, aí como é que a gente faz, né? Eu vou pegar o maior, vou dividir pelo menor. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui o resultado dessa divisão, tá? 120 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 25 vai dar 100, tá? Para chegar a 120, 20. Resto, 20. Aí o que vai acontecer, né? Eu vou pegar aqui, ó, 25 dividido por 20, tá? Eu vou pegar o resto e vou dividir agora, vou continuar dividindo. Aí vai dar 1. 1 vezes 20 é 20. Para 25, 5. Vou pegar o 5, vou trazer para cá dividindo. Vou fazer 20. Olha, tá vendo como é que é mais confuso? Eu prefiro o outro método, tá? 4 vezes 5 é 20.
Aí resta o zero, então 5 é o nosso MDC, é o máximo divisor comum, tá? Peguei o 120 e dividi por 25, deu 4. 4 vezes 25 dá 100. Para 120, 20. Peguei o 20, trouxe para cá dividindo. Aí aqui, ó, 1 vezes 20, 20. Para 25, 5. Peguei o 5, trouxe para cá. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, aqui em cima o que eu tenho? Eu tenho os quocientes, aqui os divisores, aqui embaixo o resto, tá? Eu vou sempre pegando o resto, ó, eu vou trazendo e vou dividindo. Eu vou dividindo aqui meu quociente pelo resto, até encontrar uma divisão exata, tá certo? Ou até que meu resto seja o menor possível, tá? E aí o meu MDC, né? Se eu não encontrar se minha divisão não for exata, o meu MDC aqui, ele vai ser 1, né? Eu vou acabar encontrando aqui como divisor comum, e aí vamos dizer que esses números são primos entre si, tá bom? Mas isso é outra história, vamos lá. Bom, logo, 5 é o máximo divisor comum de 120 e 25. No caso do cálculo do MDC de 3 números, olha como é que está vendo, como é que fica mais confuso. Podemos determinar o MDC dos dois maiores deles e, a seguir, determinar o MDC do resultado obtido com o menor deles. Quer dizer, eu pego 2, divido. Aí encontrei lá o divisor comum lá, né? Aí pego o maior, aí pego o terceiro número e vou dividindo por esse resultado até encontrar um resultado que seja comum aos três. Eu acho esse método, sabe, eu prefiro o primeiro método. Decompõe separadamente. E aí quem é o MDC? É o produto, é a multiplicação dos fatores comuns, apenas os fatores comuns com os menores expoentes, tá? Eu prefiro o primeiro método, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é muito mais seguro. É você identificar quem são os fatores comuns, apenas os fatores comuns com os menores expoentes. O MDC, tá? É o produto dos fatores comuns, apenas os fatores comuns com os menores expoentes. É isso. Bom, vamos ver aqui um exercício, né? Olha lá. Calcule mentalmente o MDC dos números. 50 e 100, 16 e 80, 72 e 216. Então, a nossa resposta, olha só. Já vimos que para encontrar o MDC de dois números, dividimos o maior pelo menor. Se a divisão for exata, o MDC é o menor, será o menor deles. 100 dá para dividir por 50, tá? Vai dar 12. Então, o MDC aqui é 50. 80 dá para dividir, quer dizer, o maior dividido pelo menor. Se a divisão for exata, o menor deles é o MDC. Então, o MDC aqui é o 50, aqui é o 16 e aqui é o 72. 216 dá para dividir por 72, então o menor deles é o 72. O MDC, então assim, né? O MDC entre 50 e 100 é o 50, tá? Porque 100 dividido por 50 isso vai dar 2. O MDC entre 80 e 16 é o próprio 16, tá? Porque vai dar 5 aqui, tá? E o MDC entre 216 e 72, isso aqui vai dar 3, não é isso? Né? Vai dar 3. A resposta vai dar 3 e o MDC aqui vai ser 72, tá? Então, quem é o MDC? Se a minha divisão é exata, o MDC é o menor deles. A questão toda é quando a divisão não é exata, tá? E quando eu tenho mais de dois números, beleza? E aí eu prefiro o método, né, da decomposição separadamente. Tá bom? Bom, aí ó, calcule pela decomposição em fatores primos o MDC dos números 40, 70 e 90. A nossa resposta. Então, eu prefiro esse método, tá? Eu prefiro esse método. Eu tenho três números, eu faço a decomposição dos três números separadamente, e aí o que eu vou procurar? Os fatores comuns, apenas os fatores comuns com os menores expoentes, tá? Mete isso na sua cabeça, tá? Esquece aquele algoritmozinho lá de Euclides, esquece cara, aquilo, sinceramente, num concurso, dá mais trabalho
Esse aqui vai te dar, vai te exigir um pouquinho mais de tempo, cara, mas com certeza vai ser, sabe, vai ser mais seguro, vai ser mais eficiente. Com certeza a tua resposta aqui vai ser, sabe, o risco de você errar aqui vai ser bem menor, tá bom? Então vamos lá. 40 dividido por 2 é 20, por 2 é 10, por 2 é 5, por 5 é 1. E aí o que, que nós temos? 2 ao cubo vezes 5, né? Ó, 1, 2, 3, 2 ao cubo vezes 5, ok? 70 por 2 dá 35, por 5 dá 7, por 7 dá 1. 2 vezes 5 vezes 7, tá? 90 por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, aí o que, que acontece? Olha só. O 2 aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. O 2 é um fator comum, tá? Quem é o menor expoente? O menor expoente é o 1. Se não tem nada aqui em cima, é 1, tá? Então, o 2 elevado a 1 é o fator comum aqui que eu vou separar ele. O 5 aparece aqui e aparece aqui. O 5 é outro fator comum, tá? E o 5 está elevado a 1, beleza. Agora, o 7, ele aparece aqui, mas ele não aparece aqui e não aparece aqui. O 7 não é um fator comum, tá? E o 3, ele aparece aqui, mas ele não aparece aqui e nem aparece aqui. O 3 também não é um fator comum. Então, quem são os nossos fatores comuns? O 2 e o 5, tá? Então, olha só. Logo, o MD 140, 70 e 90 é 2 vezes 5, que é 10, tá? O 2, né, com menor expoente, o 5 com menor expoente são os dois únicos fatores comuns, 2 vezes 5, 10. Então, 10 é o MD 140, 70 e 90. Beleza? Bom, é isso, né? Eu vou parar por aqui. Deixa eu pedir uma coisa. Se inscrevam aqui no canal. Se inscreva aqui para dar essa força pra gente, tá bom? Dá um like lá, né? Porque isso ajuda a divulgar o canal. E comenta aqui o que, que você achou do vídeo, né? Ah, tá bom, não tá bom? Ela precisa melhorar aqui ou ali, né? O que, que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? Bom, fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.